né? Fala bom dia, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Boa madrugada. Boa madrugada, você que está nos ouvindo aí. Todos vocês que já estão ligados nessa live, quarta-feira à noite. Deus é bom. O tempo todo. O tempo todo. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é bom, amém? A gente vai continuar o assunto, vai ser uma bênção. Vai ser bom. Amém, meu querido, minha querida. Vamos começar a nossa live. Que Deus te abençoe ricamente, que Deus te dê paz, saúde principalmente. Amém. Que Deus te dê muita alegria, muita qualidade de vida. Amém. Amém? Que Deus te dê a sua graça. Oi, Dona Celeste, boa noite. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Boa noite, seu Jones, Dona Celeste. Pessoas abençoadas, filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite a gente vai começar do meio, porque a gente não terminou o assunto da semana passada, quando nós falamos sobre a mesa com Deus, né? A maneira como a família se relaciona com Deus, a maneira como a família convida o Senhor para fazer parte, para ser o Senhor da família, né? E a gente vai falar hoje sobre a formação do caráter nos 10 mandamentos, né? Porque existem duas coisas importantes aqui: a lei e o princípio da lei. Amém. A lei, ela é muito clara, é um comportamento ordenado, mas o espírito desse comportamento, o princípio da lei, é o que Deus quer colocar no nosso coração. Deus não quer uma mudança exterior, Ele quer uma mudança interior. Amém. Amém. Amém? Então vamos orar, vamos começar esse tempo aqui. Pai, nós queremos Sim, Paizinho. te louvar, Senhor, te agradecer Sim, Pai. pela tua misericórdia, pela tua graça, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Verdade, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo dia que nós tivemos. Pedimos e imploramos a tua presença nesse ambiente Pai. virtual, no nosso coração, que o teu Espírito sonde, Senhor, Sim, o Pai. nosso interior, que o teu Espírito, Verdade, Senhor, Pai. tenha liberdade de trazer a revelação da palavra, de tudo aquilo que nós precisamos Sim, Pai. receber da parte do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, cobre a nossa vida com o sangue do Cordeiro. Amém, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, nossas falhas, nos limpa completamente. Sim, E Pai. ministra sobre nós, Pai. Vem nos ensinar, porque o Senhor é o único mestre, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. E na semana passada nós falamos, né, a importância, né, da revelação da última ceia, né, da presença, que a ceia não foi, né, usada apenas por ser uma ceia, mas que em todos os momentos, né, é possível trazer essa presença e a importância da cruz, né? E uma das maiores importâncias da cruz é para que nós tenhamos, né, a garantia, né, da vida eterna. É o preço pago na cruz. Amém. Foi para que nós tivéssemos vida. E o que a gente entende? Vida eterna e vida em abundância. O que a gente entende? Quando uma pessoa não tem caráter, ela tem um grande risco, né, uma grande possibilidade de perder a salvação, né, de não ter uma vida abundante. Né? Uma pessoa sem caráter, sem um bom caráter, né, tem muitos riscos. E por isso, né, a importância do que nós vamos tratar aqui hoje. Né? Então nós lemos na semana passada os mandamentos, né? A gente entende que hoje, com a vinda do Senhor Jesus, ele
ele acaba sintetizando os mandamentos, né? Não eram apenas 10, tinha muitos mandamentos. Os 10 foram escritos em tábuas de pedra, para dar um destaque para algumas coisas, nós vamos falar sobre isso. Mas Jesus, ele explica os mandamentos. Ou seja, o que eu preciso fazer para ser salvo? Primeiro, ame a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com tudo que você tem. Ame a Deus. Amém. Acima de todas as coisas. E o segundo mandamento, semelhante a esse, é amar o próximo como a ti mesmo. Então, os 10 mandamentos, eles trazem exatamente esses dois princípios embutidos neles. E sobre os princípios você pode extrair comportamentos esperados. Mandamentos que Deus trouxe, são comportamentos que Deus ordena que nós tenhamos. Comportamentos são exteriores, né? Comportamento é visto, comportamento é algo que eu expresso, né? Manifesto. Então, o comportamento é algo exterior, algo que as pessoas conseguem visualizar, conseguem enxergar, conseguem, em cima do meu comportamento, até me julgar, né? Então, o comportamento, ele está associado a um princípio. Todo comportamento, ele é associado a um princípio. Se uma pessoa se comporta de maneira errada, o princípio que está dentro dessa pessoa é um princípio errado. Ela vai justificar o seu comportamento errado em cima desse princípio. Sempre vai ter uma justificativa para qualquer comportamento. Então, quando você pega um princípio errado, você vai gerar comportamentos errados. A pessoa pensa que ela está fazendo algo, que ela está externalizando algo, porque ela tem uma justificativa dentro do seu pensamento, do seu coração. Então nós vamos falar aqui dos 10 mandamentos. E a primeira coisa, eu estou falando tudo isso para a gente compreender o comportamento que Deus mandou ter, mas Deus não quer o comportamento. Deus quer o coração que gera o comportamento. Deus quer um coração arrependido, um coração transformado, um coração santificado. Esse é o alvo de Deus, para que o homem se pareça mais com o seu Pai, com Deus. Amém, pastora? Amém. Deus é bom? Então, Êxodo capítulo 20, versículo 1 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí vem o primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. O que Deus está, em primeiro lugar, falando? Para um homem caído, para um homem que foi criado à semelhança de Deus, mas ele caiu e ele perdeu a semelhança de Deus. Deus se aproximou do homem agora, se aproxima do povo de Israel, e ele fala para o povo: primeira coisa que vocês não devem fazer, não terás outros deuses diante de mim. Por que Deus fala em primeiro lugar? Tudo que vem primeiro na Bíblia é mais importante, né? Isso é um ponto muito importante. Porque Deus sabe que o homem tem a capacidade de colocar outros deuses diante de Deus. E Deus sabe que o inimigo usa a estratégia de se colocar outros deuses diante de Deus para evitar que o homem se aproxime de Deus e pareça com Deus. É uma estratégia. Então Deus sabe essas duas dimensões. A dimensão da carne humana, a nossa carne, cuja obra é idolatria. A idolatria é algo que está correndo nas nossas veias, na nossa carne. E ele sabe que o inimigo, ele quer se tornar Deus. Então Deus fala para o homem assim: não terás outros deuses diante de mim. Por que Deus falou isso? Para proteger o homem de perversão. Quando eu falo perversão,
é uma deformidade em cima daquilo que Deus criou. Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Qualquer outro Deus que o homem coloque diante do verdadeiro Deus vai deformar o homem, porque o homem vai se parecer com esse falso Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, você não tem que colocar um falso Deus antes do verdadeiro Deus. E até porque quando você idolatra, né, é sinal de admiração. Sim, sim. E a tendência, né, como você falou, de imitar, né, de replicar é muito grande. Então, imitar a Deus, né, é muito importante. Nós temos que, por exemplo, a palavra de Deus fala assim: sejam santos como Deus é santo. Então, isso é o quê? Você tem que seguir o exemplo de Deus. Tem que imitar o próprio Deus. Se você imitar qualquer outro Deus que não seja o Deus verdadeiro, você está colocando um Deus falso diante de Deus e você está perdendo contato com aquele que vai transformar o teu caráter. Então, na família, quando você coloca falsos deuses, quando a família permite que falsos deuses entrem ali, e ali a família começa a formar um tipo de idolatria, seja para qualquer Deus, o que vai entrar na família não é unidade, mas sim divisão. Vai entrar perversão. Vai entrar uma distorção do propósito da família. Porque não existe um Deus que leve à santidade. Não existe um Deus que leve à unidade. Não existe um Deus que restaure o ser humano como Deus faz. Porque o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. Se você coloca qualquer outro Deus, humano, terreno ou demoníaco, diante da família, e a família começa a ter esse outro Deus, o homem, ele nunca terá o seu propósito estabelecido por Deus realizado. Então, não terás outros deuses diante de mim. Então, para a formação do caráter, a primeira coisa é que o caráter tem que se espelhar no caráter de Deus. Isso. Do verdadeiro. Isso. E até porque, assim, quando se tem ídolos, né? Esses ídolos, né? Mesmo que não sejam ídolos totalmente espirituais, literalmente, são ídolos, né? Então tem gente que tem ídolos musicais. O que acontece? São pessoas que são falhas, né? Que são humanas. E a tendência de decepção é imensa, né? Então a gente vê a gente já viu grandes pessoas famosas aí, né? Musicais do mundo, inclusive até gospel, que pisaram na bola, né? E alguns até tiveram mortes, assim, bem complicadas. O que o diabo quer? Quer exatamente fragilizar a imagem do Deus verdadeiro. Ele quer colocar uma idolatria para que a gente possa ter um ídolo, que esse ídolo vai falhar, e aí a gente vai se decepcionar, e a gente não vai confiar no Deus que não falha. São, né, artimanhas. E nosso Pai conhece, né, como que isso funciona, e por isso que ele deixa bem explícito, né, o que ele quer. Né? A formação do caráter começa com Deus, o Deus verdadeiro. Não dá para você tentar forjar o teu caráter como um bom caráter sem estar ligado no único que é santo. Então, formação de caráter começa com o Deus verdadeiro. E o que a pastora Cláudia falou tem a ver com o segundo mandamento. Êxodo 20, versículo 4, diz assim: não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, embaixo na terra e nem nas águas debaixo da terra. Aí você percebe que existe uma tendência humana de idolatrar algo físico, idolatrar pessoas, idolatrar cachorros,
idolatrar gatos, idolatrar pessoas fora da família, idolatrar cantores, idolatrar pastores, apóstolos, profetas, idolatrar igrejas, qualquer coisa, qualquer materialidade que você coloque ali como algo extremamente importante para a tua vida, você está correndo o risco de quebrar um princípio poderoso. Por que que Deus está falando? Não faça para ti uma imagem e nenhuma semelhança. Porque existe algo no mundo espiritual tremendo. Quando uma pessoa se prostra diante de uma estátua ou de qualquer outro Deus materializado ali em qualquer objeto, a pessoa se prostra e coloca a sua fé, a sua adoração, a sua veneração para esse objeto. Um demônio, ele vem colher essa adoração, essa oferenda. E essa oferenda. E aí a pessoa fica aprisionada. Então, o que Deus está falando aqui é que você precisa evitar o aprisionamento da família. Se a família toda gira em torno de alguém, essa pessoa, ela é o Deus da família, então Satanás, demônios, eles vêm para colher essa adoração. Porque o objeto em si, a estátua, a pessoa, não é nada, não é Deus. A gente sabe disso. Mas por que que existe essa tendência de idolatria e por que que Deus considerou tão importante a gente não fazer isso? Porque Deus não quer filhos aprisionados. Ele não quer uma criação aprisionada. E a idolatria causa aprisionamento de alma. Pessoas aprisionadas são pessoas infelizes. São pessoas que não se realizam. São pessoas que não conseguem desenvolver projetos, não conseguem terminar faculdades, não conseguem cumprir propósitos, destinos, né? Elas têm sonhos, mas não conseguem realizar. Porque existe uma prisão que impede elas de sair dali. Então, de repente, esse mandamento, ele está calçado em cima dessa revelação do mundo espiritual. Não faça para ti uma imagem de escultura. Não coloque, né, um ser humano que é uma pessoa falha, cheia de pecados, como Deus na sua vida. Não faça isso. Se você fizer isso, você vai ficar aprisionado. E a sua vida vai paralisar. Então, quer formação de caráter dos filhos, da família? Não, retira os ídolos de casa. Pega os ídolos e joga fora. O que vocês idolatram? É o videogame? É o celular? O que vocês idolatram? Então, essa formação do caráter depende do desligamento desses deuses. Porque senão Satanás ele vem para roubar, matar e destruir. E nós somos seres relacionais, né? Nós temos uma tendência a nos conectarmos. Então, e por isso essa conexão. Não sei se acontece com você, né? Mas às vezes eu estava fazendo, né, formação online. As aulas eram gravadas. Parecia ao vivo. Eu cheguei a conversar, né, interagir lá com o professor virtual. Aí o Renato, mas a aula tá gravada, né? O professor não tá aí, porque nós somos seres, né, relacionais. Então a gente tem uma tendência a nos conectarmos. Né? A criança, ela assiste um desenho, ela vive aquele desenho como se fosse real. Então por isso a facilidade que a gente tem de se conectar e o alerta para a quem nós estamos nos conectando. Às vezes é difícil falar assim, eu não estou idolatrando, eu estou me conectando. É uma forma de idolatria para a gente, né, traduzir nos dias de hoje. Né? O Novo Testamento fala assim, foge da idolatria. Foge de qualquer espécie de idolatria, irmão. Se tem idolatria do lado direito, vai para o lado esquerdo. Se está do lado esquerdo, vai para o lado direito. Se a idolatria está no meio, vai para trás. Né? Foge da idolatria. Foge. Você tem que fugir da idolatria e fugir da prostituição. São duas áreas que tem que fugir. Foge. Não tenta encarar, não tenta vencer. Não tenta. Você vai perder. A Bíblia manda fugir
da idolatria. Então foge da idolatria. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Né? Esses 3 primeiros mandamentos estão calçados em cima de uma palavrinha tremenda chamada temor a Deus. Amém. Então, tomar o nome do Senhor em vão. Puxa, o que é isso? É uma religiosidade? Eu não posso, né, ficar falando o nome de Jesus, o nome de Deus. Meu irmão, não é a questão de você falar. A questão é como que está o teu coração em relação ao que você está falando. Né? Você lança palavras, eu lanço palavras, e as nossas palavras são importantes para Deus, são importantes no mundo espiritual. Palavras têm poder. Então ele fala: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não considere comum aquilo que é santo. Não considere como algo banal aquilo que é sagrado. E o nome do Senhor é poderoso. O nome do Senhor é sagrado. Né? O nome do Senhor aponta para quem Deus é. Você pode perceber na palavra, existem vários nomes para Deus. Jeová Jirê é o Deus da provisão. Amém. Jeová Rafa é o Deus da cura. Jeová El Shaddai é o Deus Todo-Poderoso. E você vai encontrar inúmeras designações para aquilo que Deus é e aquilo que Deus faz. Amém. Então, tomar o nome do Senhor, o Senhor Deus em vão, aponta para o temor ao nome do Senhor. Né? A Bíblia diz que quando os demônios, eles ouvem o nome do Senhor, eles estremecem de medo, eles têm temor a Deus. Né? O homem, o ser humano, é o único que não tem temor a Deus. Os anjos temem, os demônios temem, mas nós não tememos. É a coisa mais simples do mundo você assistir aí alguns programas, filmes, vídeos de pessoas fazendo brincadeiras com o Espírito Santo, com Jesus, com o Pai Celestial. Isso tudo quebra um princípio que é o temor a Deus. Temor a Deus que é o princípio da sabedoria. Isso. Se você temer a Deus, você vai respeitar. Pelo menos respeitar. Jesus falou a seguinte palavra: você não tem que ter medo daquele que pode te matar, mas não pode fazer nada com a sua alma. Você tem que ter medo daquele que pode matar e pode lançar a alma no inferno. Só tem uma pessoa que pode fazer isso. É o próprio Deus. O diabo não tem poder para lançar ninguém no inferno, mas Deus tem. Deus é o único que tem. Então, lançar no inferno é Deus. Levar para o céu é Deus. Nós temos que temer a Deus. Né? O anjo, no Apocalipse, fala assim: temei a Deus e dá-lhe glória. Amém. Pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus, a terra e o mar. Então, temor a Deus, ele é um princípio poderoso, não apenas na questão do respeito a Deus, mas também na formação do caráter. Porque uma pessoa que teme a Deus, ela vai conseguir obedecer a Deus. Isso. Ela vai conseguir ter limites no seu comportamento. Quando uma pessoa teme a Deus, ela não sai fazendo besteira por aí. Não, e é sensacional, né, que a pessoa que teme a Deus, né, ela tem relacionamento com o Espírito Santo. Sim. Ela escuta a voz do Espírito Santo, né, o Espírito Santo dá discernimento, dá sabedoria, revela as coisas, né? Então, assim, ter relacionamento, essa conexão com o Espírito Santo, né, de esse respeito, esse temor de entender, né, a soberania de Deus, que Ele está em todos os lugares, o poder que Ele tem, né, o conhecimento que Ele tem, isso que é realmente temer a Deus, entender que Ele está aqui conosco em todos os momentos, né? Que Ele tem o poder de ler os nossos pensamentos, saber como nós nos sentimos, e essa conexão de poder buscá-lo a qualquer momento, esse discernimento, esse alerta que Ele pode nos dar, porque a gente não sabe de nada, mas Ele pode nos dar discernimento para que a gente não se envolva, não se conecte
com pessoas erradas. E nós precisamos, né, dessa conexão com Deus para a estruturação do nosso caráter. Nós dependemos desse relacionamento com o Espírito Santo. E para isso eu tenho que entender quem Ele é e saber do poder que Ele tem, né? É isso aí. Você sabe que as pessoas pecam. Elas não pecam na presença da família. Elas pecam longe. Os filhos não vão usar droga na frente dos pais. Vão usar droga longe. E não contam para os pais. Escondem. Maridos, quando aprontam, esposas, quando aprontam, não contam, não confessam. Fazem tudo nas trevas, na escuridão, para ninguém saber. Uma pessoa que teme a Deus, ela não corre esse risco. Por quê? A pessoa que teme a Deus sabe que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Isso. Então, como que uma pessoa, né, por exemplo, como José no Egito, na casa do Potifar, a mulher do Potifar tentando levar aquele garoto para a cama. E ele falou assim, ela falou, olha, o patrão não está aí, nós estamos sozinhos, o que impede você de desfrutar um pouco aqui comigo? De ter uma relação aqui comigo? A mulher adúltera. E o menino, ele falou assim, olha, como eu cometeria tamanho pecado contra Deus? Uma pessoa que teme a Deus sabe que se ela falar alguma palavra errada, ela vai estar pecando contra Deus. Uma pessoa que teme a Deus, se ela cometer um adultério, se ela cometer um assassinato, se ela cometer qualquer coisa, Deus é o primeiro que vai saber. E a pessoa que teme a Deus não quer que Deus, né, venha com juízo, porque ele crê que Deus vai trazer correção. O pecado não fica impune. O salário do pecado é a morte. Então essa pessoa teme a Deus, né? Então o temor a Deus, obrigado. O temor a Deus vai ajudar na formação do caráter. Porque, vamos ser bem sinceros, irmão, o teu filho, quando é pequeno, você consegue controlar, consegue prender, você consegue deixar na mão de alguém. Mas quando ele fica grande, quando ele chega na adolescência e ele sai para esse mundão aí, como é que você vai saber que ele está te obedecendo? Como que você vai saber se ele está fazendo tudo certinho? Se ele está cumprindo aquilo que você ensinou para ele? Você nunca vai ter essa certeza, a não ser que você tenha ensinado o teu filho a temer a Deus. Se você ensinou o teu filho a temer a Deus, ele vai tomar boas decisões. Ainda mais atualmente, né? Quando a gente pensa nas crianças de hoje, elas são muito mais evoluídas, né? Elas têm acesso a muito mais informação. Eu lembro a nossa sobrinha, ela nem sabia ler nada. Eu lembro que ela entrou na internet, ela gostava de montar casa, fazer umas coisinhas na internet. Ela conseguia achar o site sem saber ler. Ela achava o site, montava as coisas. E assim, hoje ela já está com 22 anos. 22 anos. As crianças que nascem agora são muito mais evoluídas ainda, cada vez mais. Então, assim, se as crianças, né, não entenderem a soberania de Deus, terem suas próprias experiências com Deus, como que a gente vai protegê-las? E a gente sabe, né? Eu trabalho numa seguradora, uma pessoa que lida com fraude lá na seguradora, né? Uma pessoa super especialista. Ele falou assim, eu fui já enganado. Comprei coisa na internet, vendi coisa e não recebi. Uma pessoa que é especialista em detectar fraude. Agora, imagina uma criança que é ingênua, né? Que não tem essa expertise aí. O quanto pode ser enganada, o quanto pode ser colocada em má situação, né? Em situações ruins, se ela não entender o quanto Deus é importante, o quanto Ele é o poderoso.
né? Então é uma questão de proteção. Exatamente. Amém? Outro mandamento, Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Então, esse é um mandamento que tem muita controvérsia, polêmica em cima dele. Porque a gente tem o sábado, o dia do sábado, esse dia de 24 horas que nós temos, né? E aí tem vários teólogos que falam A, B ou C. Nós não vamos entrar nesse mérito. Mas por que que Deus ordena que um dia da semana seja separado para santidade? O que é? Primeira coisa, lembrar do dia do sábado para santificar. O que é santificar? Santificação aponta para a criação, o sétimo dia da criação. Deus criou todas as coisas em 6 dias. E o sétimo, ele descansou. E ele abençoou o sétimo dia. Ele consagrou o sétimo dia. Então, tudo na nossa vida funciona com base em tempos. Existem tempos para todas as coisas. Deus estabeleceu isso desde a criação. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o sétimo dia é o dia do Senhor. Nele não trabalharás, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Essa é a lei do sábado. É um sinal que nós devemos respeitar os tempos que nós precisamos. Isso. Ou seja, existe um tempo que eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. E não somente por causa do salário. Eu preciso trabalhar porque o trabalho, ele vai me fazer uma pessoa realizada, vai me fazer uma pessoa produtiva, ele vai gerar neurotransmissores que são importantes na minha formação, vai gerar crescimento intelectual, vai gerar desafios, vai exigir uma série de situações na minha vida. O trabalho, ele foi criado por Deus no Jardim do Éden. Colocou o homem no Jardim do Éden, não para ele ficar vadiando, mas você vai guardar e vai, né? E vai lavrar o jardim. Você vai ter que pegar a enxada aí e vai lavrar o jardim. Vai semear, vai colher e vai cuidar das árvores para que ninguém roube. Né? E tem uma importância dessa questão, né? Porque o descanso está vinculado à santificação. Porque quando nós estamos cansados, qual que é a tendência da gente pecar? A gente se irrita facilmente, a gente briga, a gente... eu tô cansada, então eu mereço beber, mereço gastar indevidamente, eu tô cansado, mereço comer um monte de coisa. Ou seja, a falta de descanso nos gera uma total, falta de controle. Exato. De equilíbrio, né? E por isso a necessidade de descansar. A gente vê o quanto, né, as pessoas cansadas ficam irritadiças. Uhum. E a palavra de Deus fala pra gente, né? Se irá, mas não pecar. E qual que é a tendência da gente cansado pecar? É uma forte tendência. Por isso que o dia de sábado aponta para o tempo de renovo. Então, por exemplo, a gente dorme 1/3 da nossa vida, em média. 1/3. Né? Os médicos falam que tem que dormir 8 horas por dia, o dia tem 24 horas. 1/3. Deus criou tudo com base em ciclos, em tempos determinados. Existe um tempo para você trabalhar, mas existe um tempo para você desfrutar. Quando a gente não desfruta, e quando a gente não desfruta de algo que a gente fez, Deus fez 6 dias a terra e desfrutou no 7º. A gente trabalha os 6 dias, Deus fala assim, você tem que desfrutar no 7º dia. Desfrutar daquilo que Deus te deu. Desfrutar daquilo que Deus criou. Desfrutar das bênçãos que Deus te deu. Desfrutar da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Desfrutar da presença de Deus. Quando você tem esse desfrute semanal, você fecha um ciclo,
e você vira uma página para começar outro ciclo. Então nós precisamos dessa renovação. Mas nas grandes cidades, como é São Paulo aqui ou qualquer outra, e na vida atual, a gente vive para trabalhar. A gente vive trabalhando. Trabalha de segunda a segunda. Né? E quando a gente não está trabalhando em um lugar, a gente está trabalhando em vários lugares. Então, trabalho aqui para ganhar dinheiro, trabalho na igreja, trabalho ali, trabalho ali. A gente não tem o tempo que Deus determinou para que nós fôssemos renovados. E a gente vai trabalhando 24 horas por dia, sem ter um tempo de descanso. Mas esse princípio do sábado pode nos livrar do desequilíbrio. A pastora Cláudia falou, famílias desequilibradas são famílias infelizes. Conhece gente que trabalhou, tem dinheiro, mas é infeliz? Está em depressão? Está pensando em se matar? Por que isso? Porque não aprendeu a desfrutar. A gente aprende a sobreviver, mas não aprende a desfrutar daquilo que a gente recebe. E o que é importante assim, cada um sabe o seu limite. E isso é importante. O outro não vai entender que eu estou no meu limite. O outro não vai entender a minha necessidade. Então, essa questão de descansar é um tempo importante, né? É um tempo importante para a gente se autoconhecer, né? Então, é um tempo de descanso no dia, né? Após um dia, a gente refletir, poxa, como é que foi esse dia? Né? Para eu não repetir, porque se eu não paro, a tendência de eu ter movimentos repetidos é muito forte. E aí quando a gente vai ver, a gente já está errando, que não é bacana. Vira um hábito. Vira um hábito. Né? Então assim, a gente tem que parar, a gente tem que saber qual que é o nosso limite. Nós temos que colocar esse limite. Né? O outro não vai vir com essa colocação de limite. E olha só que legal. Uma dica. Os cientistas do cérebro dizem que as ideias aparecem na nossa mente num tempo de ócio. Num tempo onde nós não estamos pensando em nada. Olha que coisa. Então, presta atenção nisso. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Porque quando você estiver no tempo do seu renovo, vai ser quando as maiores inspirações de Deus vão aparecer na tua mente. E você vai poder desfrutar e viver um pouco da palavra de Deus. Né? Sem ficar preocupado com as coisas dessa terra. E não sei se isso acontece com vocês, né? Às vezes a gente está tentando achar uma solução, não acha. Quando dorme, quando acorda, vem a solução de imediato. Por quê? O cérebro, na hora que a gente dorme, ele organiza as coisas. Precisa de um tempo para arquivar as coisas, para arrumar as coisas, né? Para deixar tudo em ordem. É o sábado. Né? Então, a gente precisa desse tempo. O sábado é esse tempo. Glória a Deus. Vamos lá, quinto mandamento. Êxodo, vamos dar uma corrida aqui, senão não vai dar tempo. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E esse é um mandamento que ele existe no Velho Testamento e no Novo Testamento. E Paulo fala que esse mandamento é o primeiro mandamento com promessa. Os outros mandamentos não têm promessa, mas esse mandamento, ele tem uma promessa. Então Deus destacou e colocou uma promessa nesse mandamento. Por quê? Porque este mandamento, ele tem um princípio poderosíssimo, meu querido. Poderosíssimo. A honra aos pais. A honra à geração anterior. Quando você está... quando nós falamos, tem uma revelação sobre a imagem e semelhança de Deus, na família, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Pai, Filho e a esposa. Então isso tem uma revelação tremenda da imagem e semelhança de Deus. Mas honrar pai e mãe traz um respeito e uma ligação muito forte
com quem Deus é, diretamente. Quando você honra pai e mãe, quando você tem essa conexão preservada, aí você está tendo naquele lugar a presença direta de Deus. A presença direta de Deus. Honrar pai e mãe, a pessoa é premiada com longevidade e prosperidade. Então isso me aponta para mim que o pai e a mãe são chaves de prosperidade, o pai e a mãe são chaves de longevidade. Muita gente morrendo cedo, muita gente morrendo prematuramente. Por quê? Porque está rompendo esse princípio. Porque as pessoas não têm mais essa questão de honrar pai e mãe. E a palavra honra não é a palavra idolatria. A palavra honra não é a palavra veneração, né? Adoração. Ah, meu pai bebe, mas eu vou honrar meu pai, vou dar uma garrafa de... Um alambique pro meu pai. Isso é honra. Não, irmão, isso é burrice. Isso é qualquer outra coisa, menos honra. Honrar pai e mãe significa valorizar os pais. Valorizar é colocar um valor maior do que as outras coisas da vida. E cuidar dos pais. Isso é honrar. A Bíblia, por exemplo, fala para o marido honrar a esposa como o vaso mais frágil. O que a palavra de Deus está dizendo? Está dizendo que o marido tem que cuidar e proteger da esposa. Isso, eu só vou honrar a minha mulher se eu cuidar e proteger dela. Eu só vou honrar ela se eu cuidar e proteger dela. Você só vai honrar o teu pai e a tua mãe se você cuidar e proteger deles. Então tem uma hora que o filho vai precisar proteger os seus pais. Por causa da idade, da deterioração, por causa da lei da deterioração, que a gente vai ficando velho, ficando fraco, a cabeça já não funciona daquele jeito, a velocidade, o reflexo. Então, isso vai exigir dos filhos esse cuidado. Vai exigir. Né? O que nós estamos vendo hoje é que os filhos já perderam essa conexão. Não estão honrando mais seus pais. Muito pelo contrário, falam mal dos seus pais. Desvalorizam a vida dos seus pais. Né? Usando justificativas diversas. Mas não existe uma justificativa diante de Deus quando eu quebro um princípio que ele estabeleceu. Eu não posso justificar a quebra de princípio por qualquer outra coisa. Então é importante entender isso. E também a honra aos pais está ligada aos tempos proféticos dos últimos tempos. Nos últimos dias, o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então honrar pai e mãe está ligado a esse tipo de princípio. Você vê como isso é importante de ponta a ponta da Bíblia, irmão. Deus chama Abraão, depois Deus chama Isaac e Deus chama Jacó. E se Isaac não honrasse Abraão? E se Jacó não honrasse o Isaac? Talvez eles não fossem herdeiros da mesma promessa do seu pai. E outra, vamos pensar assim, quem não honra o pai e a mãe, né? Que se doaram, né? Que se sacrificaram, que fazem parte do mesmo DNA, né? Ou seja, fazem parte da mesma origem, vai honrar e vai respeitar outras pessoas? Jamais. Então, assim, essa questão, né? Retomando a questão do caráter, é fundamental. Então, se não honrar, não vai honrar mais ninguém. Você não honra o pai e a mãe porque eles merecem. Porque um dia você vai ser pai também. E se você também não merecer? Então, a mesma medida que você está usando para julgar os seus pais, seus filhos vão julgar você. Então você percebe que existe uma conexão geracional. A bênção hereditária passa pela honra dos pais, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Vamos lá. Êxodo 20, versículo 13. Não matarás. Não matarás. Ponto final. Acabou.
Esse é o mandamento, pastor. Então, por que Deus fala para não matar? Porque Deus não criou o homem para morrer. Deus valoriza a vida, né? Então, o poder da vida está nas mãos de Deus. E essa questão, né, da vida é fundamental para Deus. Deus fala assim, eu não tenho prazer na morte de ninguém. Deus se agrada do arrependimento de um pecador, e o arrependimento do pecador livra ele da morte. O salário do pecado é a morte. Agora, e na família? Como que funciona isso? Será que é comum a gente ver irmão matando irmão, mãe matando pai, pai matando filho? É comum. Infelizmente. A gente vê muito isso no aborto. O aborto é o assassinato de outro ser humano. Né? Uma pessoa que está ali no ventre, que foi concebida, que está ali com corpo, alma e espírito, já está recebendo as informações do exterior, já está sendo formado por Deus ali, e de repente alguém entra com uma intervenção e acaba assassinando aquele bebê. Então, o aborto, né, ele quebra o princípio da vida, que a pastora Cláudia falou. Né? E Jesus veio para trazer vida. E vida em abundância. Vida né? em abundância. Né? E o diabo? Ele veio para roubar, matar e destruir. Então, uma pessoa que mata é uma pessoa que está obedecendo ao diabo. E quando uma pessoa mata, ela rompe alguns princípios de humanidade dentro dela. E ela acaba perdendo o amor ao próximo. Como que uma pessoa que mata ama o próximo como a si mesmo? É impossível. Né, pastor? E essa questão, né, de respeito à vida, né, e o não matarás, não precisa ser o não matarás apenas na consolidação da morte. Né? O que a gente faz? Está agregando para que a pessoa viva ou para que a pessoa morra? Então, o meu negócio está gerando vida ou está gerando morte? As minhas ações estão gerando vida ou estão gerando morte? Respeito à vida, quantas pessoas, né, alcoolizadas dirigem? Respeitam a vida ou não? Não respeitam a vida. Eu já trabalho em seguradora e quantas vezes eu pego casos, né, da pessoa alcoolizada, ela matou um monte de gente, ela fica viva. Então, o não matarás, esse respeito, né? Passar no farol fechado, andar em alta velocidade, tudo isso é desrespeito à vida. Então, o que a gente faz, né? Do ponto de vista de caráter? Ah, não tem problema, né? Eu estou sem habilitação, eu vou dirigir mesmo assim. Está sem habilitação porque infringiu várias leis, várias regras, que todas elas estavam vinculadas à segurança, para a proteção à vida. Então, o não matarás não é somente na consolidação de matar alguém. É fragilizar a vida ou colocar em risco alguma vida. Porque eu posso não matar, mas deixar uma pessoa incapacitada. Eu matei sonhos, matei projetos. Então, o respeito à vida é fundamental. Aleluia. Êxodo 20, versículo 14. Não adulterarás. Ponto final. Não adulterarás. Né? Então, casamento é uma aliança. Essa aliança se consolida na relação sexual. Na relação sexual, dois se tornam um. E até que a morte os separe, eles serão um. O que é o adultério? O adultério é quando você rompe essa aliança de fidelidade, de casamento. O adultério é quando você coloca uma outra pessoa dentro dessa relação.
Quando você chama um terceiro ou uma terceira para dentro dessa relação. Quando você faz isso, quando eu faço isso, a gente rompe o casamento, que é a aliança de sangue criada por Deus. Né? Quando Deus cria essa aliança, é que ele pretende que essa aliança não se rompa de maneira alguma. Então, a Bíblia diz assim, o que Deus uniu não separe o homem. E o adultério, ele é a única exceção mencionada por Jesus para o divórcio. E olha que Deus odeia o divórcio, abomina o divórcio. Divórcio para Deus é terrível. Não existe divórcio que dá lucro. Os divórcios, todos eles dilapidam patrimônios, geram muitos problemas. Para as crianças, se houver crianças, para o patrimônio, se houver patrimônio. Isso gera uma série de problemas. Porque o divórcio não atrai a bênção de Deus. E o adultério é a única exceção bíblica para uma pessoa decidir se divorciar e ficar livre de um casamento. Mas Deus fala assim, olha, não adulterarás. Não faça isso. Porque se você fizer isso, você vai atrair muitos problemas. Primeira coisa a respeito do adultério, eu acho que a principal, é que o adultério está vinculado à infidelidade. E quando se fala de infidelidade, a infidelidade não começa no adultério. A infidelidade começa pequena. A pessoa é infiel em alguma coisa, é mentirosa em alguma coisa, acaba sendo infiel em outra. São as coisas pequenas que levam para as grandes coisas. E por isso que está vinculado à estruturação do caráter. Sim. Então, adultério é a manifestação da infidelidade, da deslealdade. Né? Uma pessoa que adultera, se ela é infiel no seu casamento, ela nunca vai ser fiel em lugar nenhum. Se ela não consegue ser fiel com a esposa, se eu não consigo ser fiel com a minha esposa, eu não consigo ser fiel com a igreja, não consigo ser fiel com o trabalho, não consigo ser fiel com ninguém. Nem consigo mesmo. Nem comigo mesmo. Então, não adulterarás. Isso atrai a ira de Deus. Deus fica irado com esse tipo de coisa. Tem gente que adultera e fala, não aconteceu nada, ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém sabe, faz 10 anos aí, tá tudo certo. Meu irmão, confessa e abandona esse pecado. Pecado oculto, meu querido, dá azar. Isso dá azar, pode ter certeza. Não adulterarás. Outro, não furtarás. Não furtarás. Olha que tremendo. Quando Deus fala assim, não furtarás, por que ele está falando não furtarás? Porque ele sabe o princípio da propriedade privada. A propriedade privada. Tem coisa que é minha e tem coisa que é dela. E tem coisa que é do vizinho. E tem coisa que é de outra pessoa, do meu amigo. Tem coisas que pertencem a pessoas, casas, carros e por aí vai. Então, Deus está falando, não furtarás. Quando uma pessoa furta, ela não está amando o seu próximo. Por quê? Porque está tocando naquilo que é da pessoa. A questão não é o valor daquilo que a pessoa está furtando. A questão não é essa. A questão é a falta de respeito, a falta de princípios, a falta de moral. E aí está vinculado ao quê? Ao caráter. Ao caráter. Ao caráter. Então você está vendo aí as pessoas falando de comunismo, né? O que é o comunismo? Você trabalhou para ganhar muita coisa e Deus te abençoou e te deu uma casa, deu a segunda casa, deu a terceira casa. E você trabalhou para isso. Quem sabe, né, para alugar e se aposentar e viver do aluguel. O comunismo vai furtar a tua casa. Furtar a tua casa. Você não tem escolha, você não está entregando porque você ama o seu próximo. Você está sendo furtado pelo Estado e o Estado vai pegar a sua casa e vai usar para outra pessoa. Quem é essa pessoa é com ele. Se é amigo do rei ou não, não sei. Mas é um furto.
Então, por isso que o comunismo, ele não é de Deus. E tem gente que ainda fala assim que em Atos, né, as pessoas tinham tudo em comum, mas porque as pessoas decidiam tornar seus bens comuns. Exatamente. É diferente. Tudo que foge do amor, meu irmão, não é de Deus. Então, tirar a propriedade de alguém, tirar aquilo que é de outra pessoa, fere um princípio importante do amor ao próximo. Então, o comunismo não é um sistema de governo abençoado por Deus, porque está usando a imposição, né? Está usando a escravidão, está usando algum outro ão, mas não é o amorzão. Porque as pessoas são roubadas. Elas entram numa condição de miséria total, e isso aconteceu em todo o mundo. Então, tem muita gente que foi criada nas faculdades, estamos falando da formação do caráter, né? Estão formando um caráter torto. Por quê? Porque a pessoa sai dali e fala assim, eu vou tirar a terra que é do outro. E a Bíblia fala, maldito aquele que mudar os marcos da terra do seu próximo. Maldição. Então, o conceito de propriedade privada está desde o início no coração de Deus. Não é? Então, o que é seu, o que é meu. Amém? Deus é bom? Amém. Aí, está acabando. Falta 2. Não dirás falso testemunho contra o seu próximo. E isso é fundamental, né? Porque Deus, ele preserva, né, a questão da honestidade. Né? Então, assim, Jesus mesmo, né? Quando alguém, somente na hora que ele foi, né, condenado, o que ele falou? Tu dizes. Tu dizes. Essa questão, né, de fazer fofoca, de ver uma situação, mentir, aumentar. E tem muitas pessoas que têm uma autoestima muito rebaixada, que elas precisam sempre destruir o outro para poder se sentir importante, se sentir melhor. E Deus abomina essa questão, né, de você falar uma coisa que não existiu. Alterar alguma coisa. Isso, assim, é uma falta de integridade, né, de honestidade extremamente grande. Deus abomina isso. Falso testemunho. O que a gente mais vê hoje nas redes sociais são acusações mentirosas. E como as pessoas acreditam em tudo... A mídia, então, distorce as coisas. As pessoas estão acreditando em tudo que elas estão vendo. A nossa tendência, meu querido, é acreditar na acusação, mais do que no perdão. A gente acredita mais na acusação. Não, se está acusando é porque aonde tem fumaça tem fogo. A gente já pensa que é verdade. Qualquer acusação vem do diabo. E por isso, assim, um risco, né, da gente ficar na internet falando mal de políticos e tudo mais. O que de fato a gente sabe? É interessante que eu estou fazendo um curso, né, com perfiladores, né, análise de comportamento, e eu vou ter até um módulo agora sobre um especialista em testemunha. Porque a testemunha, normalmente, ela não é considerada 100%, porque ela tem distorção de imagem. Então, para uma criança que é interrogada, tem todo um critério, né, legal para essa interrogação, porque assim, se alguém perguntar alguma coisa já afirmando, a criança ela vai achar que aquilo é verdade. Então existem várias técnicas, né, para abordagem de testemunha, tirar a pessoa daquele lugar, porque ela tem uma impressão, né, de que ela viu, de que aconteceu alguma coisa, e quando a gente vai ver, tem uma distorção dessa situação. Então, se a gente faz isso estando na situação, imagina não estando. Então, tem gente que destrói, fala mal de pessoas, tal.
do que de fato sabe, o que ela mesma viu. Nada. Testemunho é aquilo que eu vi e ouvi pessoalmente. Presenciei. Presenciei. Se eu não presenciei, eu não posso falar nada. Se uma pessoa que presenciou me contar, eu não posso falar nada. Porque eu estou ouvindo da primeira pessoa. Eu já sou o segundo. Eu vou mudar a verdade. Eu vou virar um falso testemunho. Então, quando você fala de fofoca, irmão, aonde nasce o fofoqueiro? Na família. Na família. Aonde nasce o fofoqueiro, nasce na família. O fofoqueiro é aquele que leva e traz informação. Não importa se é verdade ou se é mentira. O fofoqueiro é aquele que gosta de falar da vida dos outros, né? Então ele vai levar e trazer informação. A pessoa que é fofoqueira e a pessoa que é fofoqueira, que foi criada numa família de mentirosos, onde o pai mentia, a mãe mentia, essa pessoa vai, com certeza absoluta, vai dizer falso testemunho contra o próximo. É o fofoqueiro aliado com o mentiroso. É um cara que vai dar falso testemunho. Então, é na família que são gerados os mentirosos. A pessoa só mente, ela mente, porque o pai mentia, a mãe mentia. O pai prometia, mas não cumpria. A mãe falava que era, mas não era. Mentia a respeito de uma série de coisas. A pessoa aprendeu a mentir em casa. Ela nunca foi corrigida quando ela mentiu. Porque as pessoas que deveriam corrigi-la eram mentirosos, não têm autoridade nenhuma para corrigir. E a pessoa é fruto segundo a sua espécie. Então, não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Se a gente pegasse esse mandamento, falasse assim, olha, eu vou treinar isso daqui. Eu vou ficar 1 ano sem falar nada de ninguém. Meu irmão, você vai para o céu em 6 meses. Você vai ser arrebatado, você nem vai experimentar a morte. Porque o que tem de gente falando de gente pra gente é brincadeira. É brincadeira. Não, e assim, e o risco grande é essa questão da falta de percepção. Então, assim, a tendência da gente dar um falso testemunho por falta de percepção, eu tô com essa questão aqui, né, do ombro fraturado. Teve um dia que eu peguei 4 Ubers em um dia. 2 motoristas perceberam que eu estava, né, imobilizada. Outros 2 nem sequer perceberam. Nem sequer perceberam. E um deles ficou até bravo, porque eu estava com coisas numa mão, não conseguia fechar a porta. E ele me avalia, certo? Né? A gente avalia o motorista, ele nos avalia. Ele pode me dar uma má avaliação, ou seja, um falso testemunho, porque ele nem sequer percebeu que eu estava imobilizada. Uma coisa evidente, né? Uma coisa bem evidente. Então, assim, nós temos uma tendência, né, a não termos tanta percepção. As pessoas têm diminuído essa questão da empatia, muitas vezes. Então, assim, o risco é muito grande, então é melhor ficar calado. Ou seja, esse mandamento, não dirás falso testemunho contra o seu próximo, a gente podia parafrasear falando diferente. Cuida da sua vida. Ado. Cuida da sua vida. Não cuide da vida dos outros. Cuide da sua vida. Que é o que eu mais ouvi no Criança. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Tá bom. Vou cuidar da minha vida. Nunca vou falar mal de ninguém. Por quê? Porque eu estou cuidando da minha vida. Cuida da sua vida, meu querido. Se você cuidar da sua vida, Deus vai te aprovar. Acho que muita gente vai chegar diante de Deus e dizer, olha, Senhor, eu não fiz muita coisa importante lá embaixo. E Deus vai falar assim para ele, não, fica tranquilo, porque você cuidou da sua vida. Você fez uma coisa que a maioria não fez. Você cuidou da sua vida, velho. Então você está aprovado, vem para o céu, está salvo. Aleluia. Êxodo, último agora, para a gente terminar. Não cobiçarás a casa do seu próximo. Não cobiçarás a mulher do seu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi,
nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. A cobiça, meu irmão, cobiça. A cobiça, o que é cobiça? Para mim, cobiça é uma inveja descontrolada. A cobiça nasce da inveja, né? Você vê a casinha que o teu irmão comprou, você vê o carro que ele comprou, a mulher que ele casou, ou o marido que a mulher casou, e começa a ter inveja. Ah, se ela fosse minha. Ah, se ele fosse meu. Ah, se essa casa fosse minha. Né? Então... Você mandava ela desviar. Então, a inveja, meu irmão, a inveja é uma obra da carne. E a inveja é terrível. E a gente, assim, as pessoas sempre acham que, né, a graminha do vizinho é mais verdinha. Não tem noção, gente. Não tem noção. Essa questão de cobiçar as coisas dos outros, né? Não tem noção. Não tem noção. Então, a cobiça e a inveja são ensinadas dentro de casa. Mas são ensinadas por exemplo. Exemplo de alguém que estava ali e que precisaria cuidar da sua vida, mas cuidava do vizinho, cuidava da vizinha, cuidava do patrimônio dos outros, tinha inveja, fala mal dos outros porque os outros têm mais que ele. Né? Amaldiçoa o próximo porque o próximo tem mais que ele. Isso é inveja, cobiça. Então, a criança nasceu ouvindo a mãe falando mal da vizinha, porque a vizinha tem um marido bonito, porque a vizinha tem uma casa maior, porque a vizinha tem uma empregada, porque a vizinha se veste desse jeito. Então, isso é o quê? Uma inveja. A mãe falando mal da vizinha, a criança está ouvindo. E ela também vai ser gerada na mesma inveja da mãe. E a inveja vai gerar cobiça. Pecado, irmão. Gálatas fala que quem pratica a inveja não vai herdar o reino de Deus. Por isso Deus quer mudar o caráter. E outra, né? Deus, ele respeita o princípio da individualidade, né? As pessoas são únicas, são distintas, né? Então, essa questão de querer ser uma outra pessoa, querer ter uma coisa que a outra pessoa tem, é desconsiderar, né? Essa questão da individualidade. E a cobiça é um passo para o pecado consumado. Você está cobiçando, daqui a pouco você rouba. Está cobiçando, daqui a pouco você vai e adultera. A cobiça é um passo para você cometer um pecado fisicamente falando. Então, na família, nós precisamos gerar um ambiente de princípios e não de mandamentos e leis. Princípios. Você coloca o princípio, as pessoas elas serão ministradas por Deus. O Espírito Santo usa os princípios. Ele não força ninguém a fazer nada. Porque nós temos o livre-arbítrio, temos a nossa própria vontade. Se você colocar os princípios no coração de uma criança, ensina o caminho que ela deve andar, ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela ficar velha, ela não vai se desviar, não vai se desviar dele. Então olha como é poderoso quando você ensina princípios. Agora tem uma técnica muito boa para neutralizar a cobiça, que é o princípio da gratidão. Né? Então, pratica a gratidão, agradeça as coisas que você tem. Vai te suprir, né? A gratidão ela gera vários efeitos, né? Vários efeitos na mente, né? Neurotransmissores, né? Vários, dopamina, serotonina e oxitocina. Então, assim, agradeça por aquilo que você tem. Seja fiel no pouco, né? Como diz a palavra, agradeça que você vai neutralizar a inveja. A inveja. Que forte isso, hein? Olha aí, ó. Dicas da pastora Cláudia. Fica a dica aí, que eu não consigo fazer um hashtag, mas fica a dica aí. Fica a dica. Então, começa a agradecer. Agradece a roupa que você tem. Agradece o carro que você tem. Agradece o ônibus que você está pegando. Agradece o Uber que você está podendo pegar. O seu celular. Agradece pelo teu celular, irmão. Não olha para o Galaxy Note Ultra Top Plus anti-caspa do teu irmão. Né? Agradece pelo teu.
Se você começar a agradecer, tá aí, vai ficar tudo bem. E é assim, tremenda essa questão da gratidão. Tem um efeito assim sensacional. Neutraliza a cobiça. E em tudo dá graças, né? Amém. Amém, meu querido, minha querida. Vamos orar que todas essas palavras, né, a palavra de Deus na nossa vida, a gente possa meditar nelas. Amém. Né? A gente colocou aqui os 10 mandamentos de maneira bem rápida, mas medita em cada ponto, faz uma avaliação da sua vida. Né? A Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Né? Eu tenho que examinar a minha vida, não tenho que examinar a tua vida, não tenho que examinar a vida de ninguém. Eu preciso examinar a minha vida. Eu não tenho que examinar nem a vida da minha esposa, tenho que examinar a minha vida. Então, passa a sua vida em revista. Faz isso constantemente. Nos momentos da refeição, como a gente falou, né, na live passada, né, o uso desse momento entendendo, né, o que significa a refeição. Exato. E se limpe, né, se santifique. Se santifique. Então, se a gente fizer isso constantemente, meu querido, a nossa vida vai melhorar muito. Né? A gente vai conseguir ter paz, ter tranquilidade, uma vida mais leve. Foi isso que Jesus veio trazer, uma vida mais leve. Ele veio trazer a vida eterna, mas enquanto nós estamos aqui, vida leve, jugo suave, fardo leve. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra nessa noite. Obrigado, Pai, pelos teus princípios que servem para nos proteger, que servem para nos restaurar, Amém. Nos transformar, nos curar. Pai, que a tua palavra não volte vazia no meu coração, que a tua palavra produza frutos de transformação. Em nome de Jesus, Pai, abençoa cada família, cada casamento, cada pai, cada filho, cada pessoa que está nos ouvindo, Senhor. Que ela seja envolvida pelo teu amor, que ela seja envolvida pelo teu Espírito, que o teu Espírito é que traz a transformação. Amém, junto com a tua palavra. Coloca a tua mão sobre cada um deles, Pai, e abençoa em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido, minha querida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Amém. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia da tua vida, que Ele te dê a paz. Deus abençoe. Um beijo grande.